Bom, Mário Luiz de Souza da Silva é o primeiro palestrante do simpósio em comemoração aos 30 anos da Asbrap. Ele é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Administração de Empresas pela Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos. Trabalha no Family Search Internacional desde 2006, tendo coberto a região do Caribe, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Ocupa atualmente a posição de gerente de relações internacionais, função que trata dos convênios que permitem ao Family Search digitalizar e publicar imagens dos registros de relevância para a pesquisa genealógica e de história da família em todo o território nacional. Hoje, ele falará sobre novos recursos e desafios da pesquisa genealógica, abordando as inovações tecnológicas do site Family Search e dos desafios decorrentes da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Peço uma salva de palmas para o Mário. Seja bem-vindo. Agora é contigo. Pessoal, bom dia. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito à Asbrap por essa oportunidade de falar com vocês. Eu me sinto muito humilde de dar essa palestra, né, porque a grande maioria de vocês sabe muito mais sobre isso do que eu. E é como se eu estivesse ensinando o Padre Nosso ao vigário, mas é uma oportunidade que nós vamos ter de trocar algumas impressões, né, de refrescar nossa memória, e principalmente de ajudar vocês a entenderem o que o Family Search tem feito para crescer e se adaptar. Antes de entrar no tema específico da palestra, eu queria fazer uma breve e rápida digamos assim, superficial explicação sobre o Family Search. Eu acredito que todos aqui conhecem o Family Search. O Family Search foi fundado em 1894 no estado de Utah, nos Estados Unidos, como Sociedade Genealógica de Utah. Ele começou com 6 membros, e esses 6 membros eles recolhiam livros genealógicos. Começou quase como uma biblioteca, né, genealógica. Eles recolhiam livros genealógicos. Com o passar do tempo, ficou clara a necessidade de preservar informações genealógicas. E o Family Search, então, se dedicou a isso. Na década de 1930, nós começamos a microfilmar coleções de registros para disponibilizá-los aos nossos usuários. Essa microfilmagem ela era feita, e isso o Family Search sempre faz, né, com muito profissionalismo e muita qualidade, a ponto de o Family Search se transformar numa referência mundial em microfilmagem, né? Arquivistas do mundo inteiro iam até Salt Lake City para sentar-se com nossos técnicos, para aprender nossos truques, né, nossa capacidade e nossa experiência em microfilme. Então, durante muitos anos, o Family Search disponibilizou imagens através de microfilme. Nós criamos os Centros de História da Família, do Family Search, espalhados pelo mundo todo, onde qualquer indivíduo poderia solicitar uma cópia de um microfilme que estivesse no repositório central do Family Search e pesquisar aquele microfilme durante algum tempo. Ainda assim, o acesso era, de certa forma, limitado, né? E o Family Search, sempre atento aos progressos tecnológicos, né? Na virada do século, depois de um debate interno muito grande, porque nós iríamos sair de nossa zona de conforto, onde nós éramos respeitados, fazíamos até de olhos fechados, e iríamos nos lançar em uma nova seara, nós decidimos mergulhar de cabeça na tecnologia digital. Então, na virada do século, a partir do ano 2000, nós começamos a fazer projetos de digitalização de registros. Isso ampliou o acesso enormemente. Nós criamos o site do Family Search no final de 1999, e, nesse site, eram postadas as imagens dos registros que nós capturávamos, já originalmente em digital. Quanto à nossa coleção imensa, gigantesca de microfilmes, ela foi sendo convertida para digital aos poucos, né? Até que, há cerca de 5 anos, nós concluímos esse trabalho, e hoje
Todos os nossos microfilmes estão digitalizados. E todos aqueles para os quais nós temos direito de publicação estão publicados no nosso site. Se existe um microfilme que ainda não está publicado, é porque o arquivo detentor dos originais não permite. Mas nós estamos constantemente conversando com eles, pedindo autorização, tentando criar termos de cooperação que se estendam à internet. Porque, vejam bem, o Family Search ele é uma entidade totalmente sem fins de lucro. Então, ele não tem dinheiro envolvido, não tem nada disso. O único, digamos assim, o único bem que nós temos para nos garantir é a nossa reputação. É a confiança que os arquivos têm em nós. Então, nós nunca violamos essa confiança. Então, antes de pegar um documento, né, uma imagem microfilmada, aí, assumir que o contrato permitiria a publicação na internet, nós vamos conversar com o arquivo e fazemos questão de que eles declarem especificamente que podemos publicar, para evitar qualquer constrangimento ou qualquer situação legal que vá prejudicar o relacionamento do Family Search com os arquivos. Então, hoje, nós temos disparado o maior acervo de informações genealógicas do mundo, num site totalmente gratuito, aberto ao público, independentemente de qualquer condição. Embora o Family Search seja mantido integralmente pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o acesso ao nosso site não é limitado de maneira alguma por questões religiosas ou ideológicas, ou seja qual for. Qualquer indivíduo tem acesso a todos os nossos recursos sem que se cobre nada dele. Sempre foi assim e sempre será. Vamos lá. Vamos falar primeiro, então, sobre novos recursos, né? E esse slide aqui ele está condenado à obsolescência daqui a um ano, com certeza, porque a coisa tem mudado tão rapidamente, tão dinamicamente, que os novos recursos de hoje são os velhos recursos de amanhã. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho para o Family Search há 17 anos. Quando eu comecei, como foi dito pelo Carlos, não, perdão, pelo nosso... Isso, eu cuidava de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Caribe. E o trabalho foi crescendo tanto que hoje eu cuido só do Brasil, que já é trabalho à beça, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei em 2006, nós tínhamos 10 câmeras em todas essas geografias que eu mencionei. Hoje, só no Brasil, são 44. E queremos mais, né? Então, quando eu comecei, nós já estávamos fazendo projetos de digitalização, ainda estava mesclado com microfilmagem, mas, na época, eu me lembro que, quando nós íamos entregar as imagens ao detentor dos registros originais, nós entregávamos em um HD externo que parecia uma caixa de sapato. Era do tamanho de uma caixa de sapato, né? E a coisa foi diminuindo, né? O HD foi diminuindo de tamanho, né? Hoje nós temos HDs que são, quando entregamos em HD, são HDs menores do que esse celular, ou quando não são pendrives minúsculos, ou até transferência direta para o arquivo, né? Através de uma conexão, ou, enfim, jogando no servidor do arquivo, como nós fizemos, por exemplo, no Arquivo Nacional. Lá não houve transporte físico de imagens, foi tudo transferido direto para o arquivo. E nós esperamos que, no futuro, não muito distante, isso seja feito através da internet, com um link dedicado, em que o arquivo poderá entrar, baixar suas imagens à vontade e fazer o que bem quiser com elas, né? Mas, hoje em dia, essa lista não é exaustiva, tá? São apenas algumas coisas mais importantes que estão acontecendo na pesquisa genealógica. Nós temos alguns recursos que são, primeiro, a genealogia genética, né? Eu vou falar sobre cada um deles especificamente. Os bancos de dados online, a inteligência artificial e a colaboração. Então, genealogia genética, DNA. Perdão, isso aqui não.
Isso aqui... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tinha uma apresentação linda, maravilhosa, que eu passei mais de um mês preparando. Eu fui a Brasília essa semana, eu não sei se foi o ar de Brasília, alguma coisa aconteceu, eu sei que essa apresentação sumiu. Ontem à noite eu cheguei de Brasília, extenuado, falei, vou conferir a apresentação de amanhã, e não achei em lugar algum. Então, essa apresentação foi feita de madrugada, com o olho aberto, outro fechado. Então, eu peço desculpas aí por qualquer eventualidade que possa ocorrer. Então, a genealogia genética, DNA, hoje em dia nós temos testes de DNA que estão sendo feitos, que determinam a origem dos nossos antepassados, né? Isso tem criado uma verdadeira revolução na pesquisa genealógica. Quantos aqui já fizeram um teste de DNA? Olha só, então, vocês vejam que é algo que chama a atenção e a curiosidade de muita gente. E quantos aqui tiveram surpresas quando viram os resultados? Eu tive, né? Não sei se vocês sabem, mas eles fizeram uma pesquisa e eles analisaram o DNA de dois famosos representantes, né, do que eles dizem ser a raça negra. Eles fizeram com Milton Nascimento e com Neguinho da Beija-Flor. Milton Nascimento revelou-se 95% africano, digamos assim, seus ancestrais. Neguinho da Beija-Flor, porém, viu que 65% de seus genes vieram da Europa e apenas 35% vieram da África. Então, na verdade, ele ia se chamar Branquinho da Beija-Flor. O apelido está errado. Então, isso tem acontecido com uma certa frequência. As pessoas encontram surpresas, algumas muito agradáveis e outras nem tanto, na sua genealogia, quando fazem pesquisa de DNA. Isso tem redefinido, né, o conceito de raça, né, de etnia, e tem feito muito bem, né, no que se refere aos preconceitos, né, sem sentido, que ainda existem na nossa sociedade, infelizmente. Mas isso também tem ajudado muito com relação à pesquisa genealógica. Por quê? Porque, sabendo com mais certeza e com mais segurança a verdadeira origem de seus antepassados, o pesquisador pode concentrar a sua pesquisa, né, de forma mais objetiva, trazendo a ele uma possibilidade maior de descobrir, né, fatos e informações que vão ajudá-lo a esticar um pouco mais para trás a sua árvore genealógica. Obviamente, a tecnologia de pesquisa genética também tem ajudado muito nos campos da medicina e em outros campos, né, que já estão utilizando-se disso para criar, inclusive, tratamentos preventivos para pessoas que, por informação genética, né, estão mais propensas a sofrer de uma condição ou outra de saúde, que, quando descoberta precocemente, pode ser tratável ou até curável, e isso é uma bênção muito grande. O Family Search, especificamente, não fornece ainda exames de DNA. Porém, há conversas e pensamentos nossos de criar um banco de DNA voluntário, né, para que as pessoas tenham a oportunidade de utilizar nossos recursos, juntamente com a informação de DNA, para suas pesquisas. Deixa eu passar para frente aqui. Bancos de dados online. Eu coloquei aqui apenas 3 dos muitos repositórios de informações online. E eu coloquei 2 que são nossos parceiros e são, talvez, alguns dos mais conhecidos, juntamente conosco, né? Eu acho que todos nós conhecemos esses 3, né? Alguém não conhece algum desses? Então, todos conhecemos. Os bancos de dados online, eles ampliaram enormemente o acesso à informação documental, à informação genealógica, especificamente,
porque eles permitem que as pessoas, do conforto de seu lar, acessem e pesquisem as informações contidas nesses sites. Desses 3 aí, 2 são comerciais, o Ancestry e o MyHeritage. O Family Search não é, nunca foi e nunca será. E essa é a grande vantagem do Family Search, né, o fato de ele ser totalmente gratuito. E é também uma das dificuldades que eu tenho quando eu vou oferecer a digitalização gratuita para os arquivos e detentores de registro em geral, é conseguir convencê-los de que realmente é de graça, que não há pegadinha, que não há letrinha miúda no contrato, né? Porque no nosso país, quando você diz que alguma coisa é de graça, aí não vai uma pulga para trás, vão 10 pulgas para trás da orelha da pessoa, né? Porque isso não existe aqui no Brasil, né? Alguém fazer alguma coisa de graça. O Family Search faz. E por isso é que eu tenho essa dificuldade de convencer as pessoas de que realmente é de graça, que é uma coisa que nós estamos fazendo para a humanidade, não só para nós, que é uma coisa que é aberta e utilizável por qualquer indivíduo, independente de qualquer questão pessoal que ele possa ter, né? Então, através desses sites, o indivíduo, como eu falei, pode ficar em casa e fazer a sua pesquisa nos registros da Itália, nos registros do Japão. Antigamente, no caso do Family Search, era necessário que a pessoa se locomovesse até um centro de história da família, do Family Search, para lá pesquisar os registros dos microfilmes através dos equipamentos de leitura de microfilmes que nós tínhamos lá. Era um processo que também demorava um pouco, porque muitas vezes o microfilme não estava ali, e tinha que ser pedido a Salt Lake, levava um tempinho para chegar, e chegava com um tempo específico de consulta permitido. Depois disso, ele era devolvido a Salt Lake. Se a pessoa quisesse estender, tinha que pedir de novo, né? E também tinha um pequeno custo, que era o custo do transporte do microfilme para lá e para cá. Hoje, realmente, a coisa é totalmente gratuita e imediata, dentro dos sites, não só do Family Search, mas também do Ancestry e MyHeritage. Então, esse avanço permitiu uma ampliação enorme na facilidade de acesso e na amplitude do acesso. Perdão. Inteligência artificial. Tá. A inteligência artificial é, hoje em dia, né, a moda do momento. Todo mundo está falando nisso, todo mundo está usando isso para um monte de coisa, né? Se eu tivesse mais tempo, eu ia usar isso para fazer essa apresentação, né, que é me poupar um tempo danado, mas, como eu falei, eu estava cheio de sono, falei, não, eu vou fazer do meu jeitinho mesmo, meus amigos vão entender e todos nós vamos ficar felizes. Mas a inteligência artificial tem sido usada para 1001 utilidades, né? Hoje é possível você fazer uma apresentação única e exclusivamente utilizando inteligência artificial, né? Você senta no computador, entra num site desses aí, não precisa nem pagar, porque tem muitos que são gratuitos. A não ser que você queira alguma coisa extremamente profissional, aí você vai ter que, talvez, pagar uma conta, né, abrir uma conta paga para ter acesso a alguns outros recursos. Mas hoje você pode fazer uma apresentação, você pode fazer um texto, né, você pode fazer uma tese de doutorado utilizando a inteligência artificial. Você chega para o computador, lá para um site da inteligência artificial, e diz para ele, olha, eu quero uma tese sobre as condemolências averbóricas inerentes ao contexto socioeconômico da Grécia no século XIV. E o programa acha, e escreve a tese para você, né? Agora, como é que isso se aplica à genealogia? Essas aplicações estão sendo ampliadas. Tá? Como eu falei, isso aqui está condenado a não ser mais verdade daqui a algum tempo, né? Ser totalmente ultrapassado. Mas, hoje em dia, principalmente, o que tem sido usado, no que a inteligência artificial tem sido usada para a genealogia é análise de registros históricos. Então, a inteligência artificial ela pode digitalizar e analisar rapidamente milhões de registros genealógicos. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, com mais detalhe, mas isso é um avanço maravilhoso.
Eram coisas que levavam anos para que um indivíduo fizesse, né, para que uma pessoa fizesse, a inteligência artificial faz em questão de horas. Catalogar, organizar, extrair dados, etc. e tal. Correspondências de DNA. Então, se você criar um algoritmo competente o suficiente, você pode comparar os grandes bancos de dados de DNA, identificar possíveis parentescos, possíveis relações, através da inteligência artificial. E também a indexação por computador. A inteligência artificial pode extrair dados de imagens de documentos e criar índices. E o Family Search tem feito isso. Nós estamos usando inteligência artificial para criar índices a uma velocidade espantosa. Eu acho que muitos de vocês aqui já foram, ou ainda são, indexadores voluntários do Family Search. Quem já fez indexação para o Family Search? Olha que beleza. Ó. Então, a gente entrava lá, né, aí tinha aqueles documentos todos que a gente tinha que ver um por um, sair catando a informação lá dentro, colocar num formulário, submeter aquele formulário. Ao mesmo tempo, um outro indivíduo de boa vontade como nós, em outro lugar qualquer, estaria extraindo os dados dos mesmos formulários, do mesmo lote. Quando você terminava e o outro terminava, esse lote era mandado para um terceiro, que a gente chamava de conferente. E aí, se houvesse discrepância entre o que você lançou e o que o outro desconhecido lá lançou, o conferente batia o martelo. Então, se eu estava José Manuel, sem acento e com U, o outro estava José Manuel com acento e com O, Manuel. Então, o conferente, que era geralmente um indexador mais experiente, né, e mais paciente também, ele conferia os dois lançamentos com o documento original e batia o martelo. Não, esse aqui é que está certo. E aí, só depois disso, aquele documento era aceito pelo sistema e a informação nele contida ficava disponível para pesquisadores encontrarem, através do nome, aquele indivíduo. Hoje em dia, isso tudo é feito pelo computador. Os nossos próprios engenheiros de aplicações, engenheiros de software, e eles estão desenvolvendo cada vez mais algoritmos e informações que permitem ao computador identificar informações. Então, na apresentação perdida, eu tinha até alguns slides mostrando como isso acontece. Mas há um sistema através do qual o computador ele lê. Hoje em dia, nossa inteligência artificial ela é capaz de ler documentos manuscritos de séculos e séculos atrás. Ele consegue ler com mais tranquilidade do que um ser humano. Vocês lembram aqueles documentos católicos antigos, escritos, né, com a caligrafia do padre, que muitas vezes era totalmente ininteligível, né? Pois é, hoje nós temos inteligência artificial lendo isso, tá? E extraindo. É interessante que você pega um papel, uma folha de papel, uma imagem, e a inteligência artificial dá uma conferida na imagem toda, e ela adivinha o que é aquilo. Se é um registro de casamento, se é um registro de nascimento, se é um registro de batismo, se é um registro de óbito. E aí, à medida que ela adivinha, entre aspas, ela vai extraindo ali dentro, ela consegue discernir o que é nome de gente, o que é sobrenome de gente, o que é nome de local, e o nível geográfico do local, se é um bairro, se é um município, se é um estado, se é um país. Não me perguntem como eles fazem isso, mas eles fazem. E aí eles vão extraindo essas informações, né, e jogando no sistema. Algumas vezes, os resultados são meio estranhos, né? Então, por exemplo, um João pode virar um Juca, né? Uma Maria pode virar um Mário. Né? Eu lembro até de uma música que meu tio avô fez. Meu tio avô era sambista. Ele compunha sambinhas.
e eu tenho muita saudade dele. E ele fez uma música que era exatamente sobre a diferença da Maria para o Mário. Então, eu não vou cantar, mas eu vou declamar a letra aqui. Qual é a diferença da Maria para o Mário? É que a Maria tem um A demais, mas, em compensação, Maria não tem O. E o Mário tem um O atrás. A Maria virar Mário, isso é muito... Não, o Mário virar Maria, isso é muito natural. A Maria virar Mário é difícil ficar mal. Para provar que não é peta nem é conto de vigário, basta pôr uma perninha onde? No O do Mário. Então, ele praticamente previu o uso de inteligência artificial para indexar, né? Às vezes, o computador não vê a perninha no O do Mário, né? no A da Maria, e transforma a Maria em Mário. Alguns usuários se queixam disso. Falam, poxa, mas indexando dessa maneira, eu encontrei lá o nome do meu bisavô, mas está errado. Eu falei, mas então você está reclamando de quê? Você não encontrou seu bisavô? Você tinha encontrado ele antes? Não. Então, não serviu para encontrar o seu bisavô? Então, cara, agradece. E conserta nos teus registros, na tua árvore, coloca o nome certo, mas o computador, com toda boa vontade, foi lá e encontrou teu bisavô para você, e você ainda está reclamando. Obviamente, isso está sendo aperfeiçoado. A cada dia, nós estamos recolhendo dados desses errinhos que o computador comete e estamos corrigindo, né? Estamos corrigindo. Espera aí. Ops, caramba, foi tudo embora para o final. Então, todos esses... O que eu aprontei aqui? Caramba. O negócio está pulando de 3 em 3, hein? Vamos lá, com calma. Tá. Então, com todos esses avanços, né, a indexação por computador, né, inteligência artificial, tudo aquilo que eu falei, ainda assim nós precisamos de humanos trabalhando. O Family Search desenvolveu um sistema que é, digamos assim, o sucessor da indexação voluntária, que se chama Participe. No Participe, essas informações que o computador extrai dos documentos, ela é colocada à disposição do indivíduo que pode pesquisar e conferir o que o computador fez. Tá? Na outra apresentação, eu tinha tudo isso para mostrar para vocês, mas quem aqui já tem o Family Search Participe no seu celular? Ótimo. Existe um aplicativo, se vocês entrarem na loja do Google, ou na loja do Android, ou na loja da Apple, você coloca lá, Family Search Participe, você pode baixar, de graça, como qualquer coisa, e você pode começar a ajudar. O que vai aparecer na sua tela? Vai aparecer o documento com as informações marcadas com cores diferentes. Por exemplo, nomes em amarelo, locais em azul, e vai aparecer uma janelinha, quando você clicar naquele nome, por exemplo, vai aparecer uma janelinha, né, e você vai ler lá, está lá, José das Couves. Aí vai aparecer uma janelinha assim, José do Couve. E embaixo, 3 opções, correto, retificar ou não sei. Se você clicar em correto, o sistema vai aceitar que o computador fez direito. Se você clicar em retificar, vai se abrir uma janelinha onde você vai, em vez de colocar do couve, você vai colocar das couves e vai clicar. Isso, gente, eu faço 500 desses aqui em 1 hora. 500 nomes em 1 hora, 500 registros em 1 hora, ou até mais, né? Se eu estiver realmente concentrado, não tiver ninguém me interromper, o telefone não tocar. E nós temos o nosso fiel exército de indexadores trabalhando nisso agora. A velocidade cresceu estupidamente. E todos esses nomes ficam disponíveis imediatamente depois que são revisados pelo Participe. Tá? Então, você pode dormir com 2 gerações e acordar com 5, 6
porque alguém que você nem conhece teve a gentileza de gastar um tempinho da sua vida conferindo e confirmando índices de nomes que são da sua família. Você pode escolher o país que você quer fazer, você pode escolher um monte de coisa lá, e aí o Family Search vai disponibilizar para vocês as imagens desse registro para que vocês as confirmem. Poxa. Ué? Me ajuda aí, o que eu fiz aqui? Eu apertei uma vez, o negócio sumiu. Então, eu acho que o próximo campo que o Family Search vai trabalhar é em apontadores de apresentação. Vamos ver se a gente desenvolve um que não faça isso com a gente. Cadê? Dá para colocar lá, gente? Obrigado. Alguém tem algum comentário, aproveitando essa pausa não programada? Comentário, pergunta? Oi? Muito bom, não é? Isso. Ele permite a você está no aeroporto esperando o avião decolar, né, ou esperando o embarque, ou você está no dentista, como ela falou, ou no metrô, tem nada para fazer? Em vez de ficar olhando para a cara do indivíduo que está sentado do outro lado ali do vagão, abre seu celular e faz algumas indexações, né? Faz algumas... Então, além do Participe, que eu já falei, que é a indexação colaborativa, nós temos grupos de debate. Nas redes sociais, há inúmeros deles. Né? Inúmeros sites, páginas, em Facebook, Instagram, etc. E tal, em outros, em WhatsApp, que permitem debater questões, esclarecer dúvidas, contribuir com informações. Né? Então, isso também é mais um recurso que a tecnologia nos proveu. O trabalho colaborativo, ele é imprescindível. Ninguém consegue fazer sua genealogia sozinho. Quem tentou, fracassou. Sempre precisa de ajuda de alguém. Né? Então, a colaboração é fundamental para que o nosso, não só o nosso trabalho, mas o trabalho de todos aqueles que são apaixonados por genealogia, né, possa seguir em frente. E tem o programa Participe do Family Search, né, que essa é a página inicial que eu já mencionei para vocês. Baixem o aplicativo. Tá? Não tem muito o que explicar como ele funciona, porque ele é claríssimo, ele é muito intuitivo, muito simples. Vocês vão ver, e o sentimento positivo, bom que você tem de fazer isso, vale a pena. Né? São nomes que você não conhece, mas são parentes de alguém. E, certamente, ao indexar, ou ajudar, né, a conferir e lançar aquela informação no sistema, você vai estar ajudando alguém. Então, se você sente assim, puxa, mas eu nunca faço nada para ninguém, participe, e você estará fazendo. Da forma mais desprendida possível, porque a pessoa que você ajudou não vai saber que foi você não vai saber quem ajudou, a quem você ajudou, né? E, no final das contas, aquele sentimento de que realmente somos todos membros de uma grande família, que é o sentimento mais profundo e mais forte que todo genealogista desenvolve quando começa a fazer esse trabalho. Vamos falar um pouco agora sobre os novos desafios. Eu não quis me ater muito nessa parte, porque de ruim basta a vida, né? Vamos falar de problema, não, mas é bom a gente falar sobre desafios. Alguém aqui sabe o que é bit rot, essa expressão? Eu vou explicar, mas só queria saber se alguém sabe. Ah, que bom, ninguém sabe. Qualquer coisa que eu falar aqui, eles vão acreditar. Vamos lá. Bit rot é uma expressão americana que define a degradação da informação digital. Vocês sabiam que se recomenda a troca de mídia, seja ela qual for, com informações a cada 7 anos? Quem aqui já teve a experiência de inserir um pendrive no computador e nada? Eu já tive.
Você coloca o pendrive lá, tenta acessar, e o computador se recusa. Não porque ele está ruim, mas o pendrive já era. É um HD. Então, eu tive hoje essa experiência, não sei onde foi parar a minha apresentação, ela foi para um lugar incerto, não sabido, e isso tem acontecido e acontece com frequência. As mídias são frágeis. Pode até não parecer, mas elas são frágeis. Existem soluções tecnológicas que talvez possam estender um pouco mais essa vida útil, mas a média é 7 anos. Se você tem um HD em casa, né, que você guardou coisa lá há 10 anos, né, suas músicas de karaokê, suas fotos da família. No meu computador eu tenho 1000 músicas de karaokê. Às vezes eu viajo muito, né, pelo Family Search, eu fico no quarto do hotel cantando que nem um doido. O pessoal que passa pelo corredor deve achar que eu sou maluco, fico cantando sozinho lá, porque eu sou apaixonado por música, né? Mas eu tenho 2 backups desse aí e de mais ou menos de 2 em 2 anos eu consigo uma mídia novinha, formato ela todinha e jogo meu karaokê lá, porque eu não quero perder anos de trabalho. Porque esses karaokês eles são baixados do YouTube 1 a 1. Aí depois eu uso um programa para ajustar o tom, né, para que seja o meu tom, e eu não quero perder isso. Mas nós temos gente aí que tem informações importantíssimas num HDzinho ou, Deus não permita, num CD. Né? A vida do cara está ali naquele CD. Não podemos fazer isso. Então, o BitRot é isso, é a possibilidade de que os dados, os bits que estão ali naquela mídia, né, sejam corrompidos e se percam. Então, se recomenda a troca a cada 7 anos. E também tem novas tecnologias podem tornar obsoleto um projeto. Alguém aqui se lembra do disquete flexível de 5 1/4? Pois é. Eu tenho um desse guardado, mas por propósitos históricos, né? Obviamente que eu não uso nada daquilo lá. Alguém também se lembra que existiam arquivos antigamente que hoje não abrem mais em programa algum? Então, a obsolescência é fatal na tecnologia. Né? Como eu falei para vocês, nós começamos a entregar as imagens para os arquivos em HDs que pareciam uma caixa de sapato. O HD foi diminuindo, diminuindo. Hoje nós temos uns HDs pequenininhos e temos os pendrives. O pendrive também já diminuiu. Né? Tem um pendrive aqui que precisa tomar muito cuidado para não perder, porque o bichinho é desse tamaninho. E temos agora a possibilidade de transferência direta. Eventualmente, eu não sei o que vai acontecer, mas não vai haver necessidade mais de mídias. Enquanto as mídias existem, vamos respeitar a vida útil delas. Então, as suas informações genealógicas, elas devem estar bem guardadas, né? E as mídias em que elas estão devem ser renovadas constantemente. Se possível, com um backup sempre guardadinho, para o caso de aquela mídia da Chabu. E um outro desafio que nós temos hoje, que o Carlos já mencionou, é o desafio da privacidade. Nós temos uma lei aqui no Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados. Quando essa lei entrou em vigor, e olha que essa lei, a vigência dela foi adiada, né, umas 2 ou 3 vezes. Mas, quando ela finalmente entrou em vigor, a grande maioria dos custodiantes de registro, eles estavam agindo... Sabe quando o pessoal que é da roça vai saber? Quando você corta a cabeça de uma galinha e solta ela no terreiro, e ela sai andando sem cabeça para lá e para cá, jogando sangue para todo lado, ela não morre na hora. Eu não sei como a galinha consegue andar sem cabeça. Você corta a cabeça dela fora, solta no terreiro, ela vai... Não vai cococó, porque não tem mais boca para fazer cocô. Mas ela sai. Cara, morre, infeliz, sem cabeça. Estavam assim, os arquivistas estavam assim, porque ninguém sabia direito como é que aquela lei se aplicava, ao que ela se aplicava, né? Com que seriedade, ou sei lá o quê. Então, a gente foi trocando o pneu do carro com o carro em movimento. A gente foi ajustando aqui, então isso aqui pode, isso aqui não pode, como é que fica?
Para piorar as coisas, criaram uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que por muito tempo ficou quietinha no canto dela, só olhando. Né? Parecia uma coruja. Falar não fala não, mas preste uma atenção. Então, eles ficaram só olhando para ver como é que as coisas... Algum tempo atrás, felizmente, eles começaram a cumprir sua função, a emitir decisões, né, pareceres, com base na lei. E a Lei de Proteção de Dados diz especificamente que a Agência Nacional de Proteção de Dados é o órgão máximo que determina a aplicabilidade da LGPD para esta situação, aquela situação, em qualquer situação. Então, para a nossa alegria, a ANPD começou a emitir pareceres que desanuviam um pouco o ambiente. Por exemplo, eles já declararam, numa solicitação da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal queria criar um memorial para policiais mortos em serviço. E aí consultou a ANPD. É plausível isso? Tem algum problema com relação à LGPD? A ANPD declarou pacificamente, textualmente, claramente, que informações de pessoas falecidas não são atingidas pela LGPD. Maravilha. Nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para digitalizar inventários e testamentos que estão guardados nos arquivos lá do Judiciário de Minas. Esse projeto está em andamento, porém, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até por excesso de zelo, porém de forma feliz, consultou a ANPD, mandou uma cópia do convênio e perguntou: esse convênio está ok? Tem algum problema aí? E a ANPD respondeu nos mesmos termos, dizendo que, como o convênio tem a data de corte de 1920, ou seja, de 20 para trás, ele só... quer dizer, os documentos só contêm informação de pessoas falecidas. E pessoas falecidas não são objeto da LGPD. Porque a LGPD, logo no começo, ela disse que ela protege os direitos da pessoa natural. A não ser que o Código Civil tenha mudado, a pessoa natural se extingue com a morte. A morte acaba com a pessoa natural. Então, morreu, não é mais pessoa natural. Então, morreu, não está mais sob a égide da LGPD. Então, esse entendimento já está começando a prosperar e a se espalhar por aí. Infelizmente, como também mencionou o Carlos, existe hoje uma decisão do CNJ, da anterior Corregedora Nacional de Justiça, doutora Maria, esqueci o nome dela, mas é Maria alguma coisa. E ela, então, provocada por Santa Catarina, ela decidiu suspender toda e qualquer negociação envolvendo o registro civil de pessoas naturais. Hoje a gente está tentando reverter isso. O Family Search está utilizando-se de recursos legais para abordar o atual Corregedor Nacional de Justiça com relação à suspensão, ainda que parcial, dessa injunção aí, dessa proibição, para que ela não atinja registro civil de pessoas naturais falecidas. Ou seja, nós estamos pedindo que ele permita a digitalização de documentos de óbito, em geral, documentos de casamento de 1950 para trás e documentos de nascimento de 30 para trás. Vamos ver como é que a coisa vai, né? A gente provocou, está lá, a gente está esperando ele se manifestar, e temos grandes esperanças de que seja uma manifestação positiva. Por quê? Porque registro civil é pura informação genealógica. Em uma folha de papel, você tem o nome por exemplo, um óbito, você tem o nome do falecido, local do nascimento, data do nascimento, nome do pai, nome da mãe, data de falecimento, local de falecimento, enfim. Um casamento, você tem já 2 linhas, né, ali prontas. Tem o nome do noivo, nascimento do noivo, data e local, nome da noiva, nascimento da noiva, data e local. Nós temos o nome dos pais,
de cada um deles, né? O local do casamento, que pode orientar também futuras pesquisas. Certidão de nascimento, tem o nome do nascido, local e data de nascimento. Nome do pai, com local e data de nascimento, ou pelo menos a idade. Nome da mãe também. Nome dos avós. Enfim, registro civil é pura genealogia, né? E nós estamos impedidos de preservar esses documentos. Outro dia pegou fogo num cartório em Itapemirim. Não tinha sido digitalizado por nós, embora a gente tivesse batido na porta deles lá e oferecido. Não quiseram fazer. O cartório pegou fogo. Foi tudo embora. E agora, o ônus de restaurar essas informações cai nos ombros de quem? Do cidadão, que não teve nada a ver com incêndio, não tinha responsabilidade nenhuma de guardar esses documentos. Então, o cidadão vai ter que chegar lá com uma cópia da sua certidão de nascimento, para restaurar a sua certidão de nascimento, ou com testemunhas que viram que ele nasceu, que sabem que ele nasceu, para restaurar os seus documentos, né? E nós estamos lutando contra o tempo, né? Contra as intempéries, contra os acidentes, as tragédias, né, naturais que podem destruir documentos, etc. e tal. Com relação à Igreja Católica, existe uma recomendação do assessor jurídico da CNBB, no sentido que, por hora, não façam nada conosco. Aquela história, né, da galinha sem cabeça. Em dúvida, não faz. Vamos esperar para ver como a coisa funciona. Também estamos trabalhando pacientemente para ver se a gente muda isso um pouquinho, né? Mas, então, as leis rigorosas, como a LGPD, impedem a divulgação de dados genealógicos em muitos casos. A LGPD veio para consertar um problema que ela não consertou e acabou criando outros que não existiam antes. E está prejudicando, de certa forma, várias atividades lícitas, importantes e úteis. E, no caso, os arquivos não podem dar acesso amplo, geral e restrito às suas coleções mais. Quando a LGPD entrou em efeito, a diretora do Arquivo Nacional, à época, Neide de Sordi, eu tive uma reunião com ela, que a gente estava firmando um convênio lá com eles, e ela falou: Mário, se a lei continuar do jeito que está, né, for lançada assim e seguida a ferro e fogo, o Arquivo Nacional vai se transformar numa grande caixa de papel e não vai poder mais dar acesso a 90% de seu acervo a quem quer que seja, porque a LGPD não vai deixar. Então, são desafios que nós estamos buscando enfrentar com paciência, sempre dentro da lei. É muito importante que se diga aqui que o Family Search, em momento algum, quebra ou dobra a lei para o que quer que seja. Nós temos nossos interesses, temos nossas opiniões, inclusive opiniões jurídicas, porém, nós agimos sempre dentro dos caminhos permitidos pela lei. Agora, com certeza, pensando de novo naquela questão da colaboração, a comunidade genealógica pode fazer muito. Nós temos entre nós, quando eu digo nós genealogistas, aficionados de genealogia, interessados em genealogia, nós temos muita gente influente. Então, o lobby da genealogia pode ajudar muito. Eu, quando eu digo lobby, eu digo no melhor sentido da palavra, né? Não são aqueles lobbies, né, suspeitos que a gente vê por aí, mas um lobby do bem, né, de sentar com aqueles responsáveis pelas decisões, explicar para eles do que se trata, né, e tentar reverter a situação. Já há movimentos no sentido de se criar exceções à LGPD para arquivos públicos, entidades sem fins de lucro, né, com objetivos sociais importantes, que é onde se encaixaria talvez o Family Search. Então, nós estamos trabalhando com afinco para que isso se resolva. Então, como eu disse ali, a comunidade genealógica, quando unida, é poderosa. E como membro ativo dessa comunidade, o Family Search está sempre à disposição e está envidando todos os esforços ao nosso alcance para
transformar a situação, tornando-a mais positiva para aqueles que buscam informações com intenções genealógicas. Aqui embaixo vocês têm meus contatos. Fiquem à vontade para me mandar mensagens, telefonar, né? Se quiser, eu boto o nome do Pix aí também, vocês botaram um dinheirinho na minha conta. Enfim, nós estamos sempre à disposição de vocês. Tá? Oi? Não, manda abraço. Isso aí eu libero geral, não tem problema não. Isso aí, LGPD, para mim, não se aplica, não. Então, podem anotar. E se vocês... um pedido que eu faço. Se vocês estiverem em contato com algum custodiante de registro, que tenha registros genealógicos de valor e que esteja buscando a oportunidade de digitalizá-los, o Family Search digitalizará gratuitamente. Só pedimos, nós só consideramos duas coisas. Primeiro, o valor genealógico do documento, que deve existir. Segundo, a lei. Se é legal fazer aquilo, se a pessoa tem os direitos para as informações que ele está nos disponibilizando. O resto, a gente resolve. Muito obrigado a vocês. Bom, eu queria agradecer muito... Só na conclusão, tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar, antes de eu abandonar vocês aí? Pois não. A lei de proteção, ela zerou a extração de imagens, ou só... Não, nós estamos fazendo, porém, nós estamos fazendo registros de pessoas falecidas ou registros de 1930 para trás. Nós temos firmado convênios com várias prefeituras para digitalizar guias de sepultamento. Nós estamos buscando secretarias de saúde para declarações de óbito dos hospitais. Né? Enfim, nós estamos correndo atrás dos mortos. Né? Mas tem muita gente viva, né, que nós não temos informação sobre elas. Então, talvez, se essa exceção que a gente está tentando for sacramentada, isso se tornará mais fácil. Você tem notícia assim, de algum órgão que abraçou a ideia e que está extraindo as imagens como o Family Search? Não. Ninguém teve essa boa vontade? Não, nós não temos conhecimento, não. Na verdade, eu não tenho conhecimento de um recurso público que esteja sendo utilizado para isso de uma forma constante, né? Pode haver exceções que eu desconheço, mas, na grande maioria dos casos, quando o Family Search chega lá e oferece isso, a pessoa fica feliz, porque não tem dinheiro para isso no orçamento deles. Né? Pois não. Convite, vamos dizer assim, contou um caso triste para Temerina. Outro caso de São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. Há cerca de 10 anos, São Luís do Paraitinga sofreu uma inundação. Arrebentou, parece uma barreira, um diquezinho lá perto da cidade. A água invadiu a cidade. Casas de 2 andares ficaram com teto para fora. A matriz implodiu. A matriz era feita de adobe, tijolo de adobe. Com a água, aquilo ali implodiu. Eu estive lá, eu vi. O cartório foi totalmente coberto pela água e lama. Os livros que a enxurrada não levou ficaram impossíveis de restaurar. Tudo molhado, tudo sujo de lama. Felizmente, o Family Search tinha, na década de 80, digitalizado aqueles registros até 1930. Nós convertemos esses registros que foram feitos em formato de microfilme, originalmente, nós convertemos para digital. Eu entrei em contato com a dona do cartório, que estava lá há 5 anos apenas, não sabia de nada disso. Quando eu disse para ela, eu tenho seus registros até 1930 guardadinhos, vou te entregar no HD. Ela começou a chorar, depois ela quis me xingar, dizendo que eu, não faz isso, que mentira, eu não estou sabendo nada disso. Aí, depois que eu me convenci que eu estava falando sério, nós agendamos uma visita à cidade para entregar as imagens. Quando eu cheguei lá, eu fui até o fórum, eu vi a marca da água no meio da janela do 2º andar do fórum. O fórum ainda estava sendo limpo. Tinha um container da juíza, o container do defensor público, o container do promotor e o container da OAB no estacionamento. Eles estavam atendendo dentro de containers. Aí, dentro do container / gabinete da juíza, eu entreguei o HD, a nossa
dona do cartório lá, solenemente declarou que aquelas imagens correspondiam aos registros que tinham se perdido, e a juíza, então, despachou, autorizando a emissão de certidões com base naquelas imagens. Isso poupou milhares e milhares de contribuintes de terem que fazer aquilo que eu mencionei aqui, de restaurar seus registros. Né? Então, isso acontece com frequência, é que a gente não toma conhecimento, mas lá em Pernambuco, por exemplo, todo ano chove que nem doido, e um cartório ou dois são atingidos, às vezes de forma muito severa, e documentos se perdem. Né? Quando eu passo aí pelas minhas andanças, eu passo na beira de uma estrada que tem o rio de um lado e uma capela católica do outro, já me corre um arrepio pela espinha, porque um dia esse rio sobe, entra naquela capela, será que tem registro ali? Será que a gente já fez? Então, eu fico meio paranoico, né, com relação a isso. Mas há casos felizes, né, como ele acabou de me lembrar aqui, eu pude relatar para vocês. Epa, está ficando animado, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Senhor Mário, o senhor mencionou essa espécie de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Sim. Aqui em São Paulo, existe alguma coisa para o Tribunal? Está nas mãos deles. Uma minuta de convênio, eu já tive reunido com o corregedor e com os juízes auxiliares da corregedoria, apresentei a proposta, eles fizeram 1000 perguntas, todas elas pertinentes, mostrando interesse realmente em esclarecer a situação e fazer, e nós entregamos uma minuta de convênio, de termo de cooperação técnica, que está nas mãos deles em análise na burocracia interna deles. Né? Eles têm que conferir se está tudo certo. Então, eu tenho grande esperança de que vá se fazer a mesma coisa. E aqui em São Paulo nós estamos falando de dezenas de milhões de imagens de inventários e testamentos, né, que estão sob a custódia do Tribunal de Justiça. Ok, obrigado. Eu só quero parabenizar vocês, porque eu sou de Sorocaba e eu pesquisei os livros antes de vocês digitalizarem. Eram aqueles livros cheios de... Da Cúria? Nós fizemos lá. De pó, de cupim, né? E depois que vocês digitalizaram, eu fui lá ver alguma coisa e aqueles livros eram limpos, certo? Sim. Uma beleza, o serviço de vocês. Muito obrigado. Parabéns. Mas alguém tinha levantado a mão ali? Pois não. Queria começar por dar os parabéns pela sua apresentação, que foi muito informativa. Eu sou português, como se nota. Eu já desconfiava. Em Portugal, eu sou responsável por um arquivo histórico de uma Santa Casa da Misericórdia, de Coruche, que tem muita documentação muito valiosa, desde o século XVI, documentos régios, etc. Só uma parte dessa documentação teria verdadeiro interesse genealógico, no sentido de dizer que alguém é filho de outra pessoa, irmão ou tio, etc. Nós queremos digitalizar o arquivo para não se perder. Se há um incêndio, depois de 500 anos de preservação, não quero ser eu responsável por perder toda a informação. Só que a Santa Casa não tem dinheiro. Então eu queria saber, nesses casos em que há documentação que interessa em termos genealógicos e outra que pode não ter tanto interesse, as contas da Misericórdia, o Family Search digitalizaria tudo e depois retira só a parte genealógica ou oferece só para digitalizar aquilo que tem interesse genealógico? Bem, a resposta é depende. Em alguns casos, devido ao valor elevado da informação genealógica, o Family Search se propõe a fazer tudo, né, para salvar a genealógica, né, e ajudar também a instituição que, graciosamente, abriu suas portas para nós. Agora, você pode anotar os meus dados de contato, me mande um e-mail nesse sentido, que eu vou mandar para o Mário Silva, lá de Portugal. Eu esqueci o nome dele agora. Eu conheço, inclusive, mas esqueci o nome dele. Me mande que eu passo para ele e ele vai contactar vocês lá. Né? Em Portugal, nós já fizemos muitas coisas, nós fizemos muita coisa na Torre do Tombo, tem uma quantidade imensa de documentos da Torre do Tombo que está no nosso site, disponível. Né? Até é uma pena, desculpe interromper, mas até uma pena porque o Family Search tem muito mais do que tem os sites de Digitarc, que são os sites da Torre do Tombo e dos arquivos distritais. Sim. E às vezes é frustrante ver no Family Search que há um livro de 1905
de Bragança, a que nós não temos acesso, porque o Family Search não pode dar acesso, mas o Arquivo Distrital ainda não disponibilizou os livros online. Portanto, eles estão lá, estão a um clique de distância, mas É está verdade, bloqueado. é verdade. É um pouco frustrante mesmo. Se dependesse só de nós, tudo que a gente digitalizava estava lá disponível, mas há questões legais e há questões individuais de cada arquivo, eles têm razões, às vezes. Às vezes, eles oferem renda com a consulta e as certidões. Então, eles estabelecem um limite de tempo. Vocês podem digitalizar, mas só podem publicar daqui a 20 anos, quando o interesse por esses documentos diminuir e nós não ganharmos tanto dinheiro mais com eles. A gente entende. O arquivo tem que sobreviver, né? A gente faz a nossa parte e conta com a colaboração dos arquivos para fazer o resto. As universidades não têm interesse. As universidades não têm interesse também em fazer essas pesquisas aí. É porque quem pesquisa genealogia sabe o valor histórico. Não é só a questão de ancestralidade. Existe uma questão histórica. Você vai vendo ali os arquivos, você vai descobrir os costumes da época, o que se fazia, o que não se fazia, a mortalidade, inclusive. Eu tenho visto muita mortalidade infantil, por exemplo. Por que não se faz esse levantamento, esses convênios com universidades para pesquisar a questão médica, médica legal, medicina legal? Tem tantas coisas que podem ser vistas aí, junto com as universidades. Eu acho que seria um interesse imenso. O Brasil carece de história. A gente sabe disso. Nas escolas se aprende pouquíssimo de história brasileira. Então, olha, o que acontece é o seguinte, o Family Search atua no Brasil há 50 anos, vai fazer, em 2024, vamos completar 50 anos de Brasil. E nós mal arranhamos a superfície. Nós fizemos, por exemplo, 91 arquivos eclesiásticos já, total ou parcialmente. São quase 300 no Brasil. Fizemos registro civil em 17 estados. Tem 10 estados onde a gente nunca colocou uma câmera para digitalizar registro civil. Então, ainda tem muita coisa para fazer do que a gente chama de topo de linha de registros genealógicos. Aí a gente sofre, no caso, da síndrome do cobertor curto. A gente tapa a cabeça, o pé aparece. A gente cobre o pé, a cabeça fica de fora. Então, a gente tem que, realmente, em alguns casos, embora tenhamos hoje 44 câmeras no Brasil, a gente ainda tem que fazer uma escolha de Sofia ali, né? Qual que nós vamos digitalizar. Por isso, nós ainda não estamos ativamente buscando universidades para esse tipo de convênio, né? Porque ainda tem muita coisa que é mais puramente genealógica para ser digitalizado e preservado. Vamos chegar lá, eu tenho certeza que vamos chegar lá. Pessoal, acho que já foi um bom tempo, né? Sim. Bom, eu queria agradecer imensamente ao Mário Silva por participar mais uma vez desse evento, de eventos da ASBRAP, né? O Mário foi quem, na época, fez a primeira live da ASBRAP, né? No início da pandemia. E agora, novamente, no nosso simpósio, então, tratando desse tema, que é importante, porque nós temos essa situação paradoxal, né? Ao mesmo tempo que temos a tecnologia hoje a nosso favor, com tanto desenvolvimento, e, paradoxalmente, esses entraves legislativos inusitados que nos atrapalham. Então, realmente são desafios aí que nós vamos ter que enfrentar e conduzir e tentar, né, pelos caminhos legais e jurídicos, conseguir chegar a um bom resultado aí para nós. Então, aqui um certificado, Mário, para você, de participação aqui no nosso evento. Muito obrigado mais uma vez. E agora eu convido o Gustavo Lemos, que vai fazer a apresentação da próxima palestra, do próximo palestrante da próxima palestra.